Se a Virgem te dissesse hoje, a hora da justiça de Deus está próxima, como o teu dia mudaria? A quem telefonarias? O que escolherias guardar no teu coração? Imagina, por um instante, o silêncio das colinas de Medjugorje, o toque de um rosário antigo entre os dedos e os sinos suaves a lembrar-nos que o céu ainda nos fala quando a terra parece tremer. Filhos queridos, a tradição espiritual recorda-nos, sempre à luz do Evangelho, que a proximidade de Deus não é ameaça, mas chamada. No entanto, como nos dias dos profetas, ecoa um aviso sério. A justiça divina aproxima-se, e com ela, as dores de um mundo que se esqueceu de rezar. A Escritura já o tinha anunciado: epidemias, fomes, grandes terremotos, furacões e inundações marcariam a história dos povos que caminham sem a luz de Cristo. Não para nos afundar no medo, mas para nos despertar para a conversão, única porta da misericórdia. Há uma condição clara, repetida de geração em geração. Se não houver conversão, pode vir uma guerra pior, não um destino cego, mas a consequência de um coração que se endurece. Olhamos ao redor e vemos o mundo ferido, as tensões que não cedem, as manchetes que se sucedem com a rapidez dos relâmpagos. Não é para assustar, mas para despertar. Porque o Senhor não quer a morte do pecador, mas que viva e se converta. Junto a esta realidade visível, trava-se outra batalha mais profunda, a guerra espiritual. O inimigo das nossas almas avança para destruir, contaminar e submeter, infiltrando-se nos lares, desgastando a confiança, sufocando a fé. São Paulo suplica-nos: fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos da armadura de Deus. Por isso, urge proteger as famílias e selar as nossas casas, não com superstições, mas com a autoridade de Jesus Cristo e a vida da graça. E aqui está a promessa de ajuda. Deus nunca deixa os seus filhos desprovidos. Ao longo desta mensagem, partilharei contigo 2 ferramentas poderosas para selar o teu lar. Uma oração de fé ancorada no precioso sangue de Cristo e um regresso decidido aos sacramentos, confissão e Eucaristia, como verdadeiro sacramento de proteção do coração e da família. No final, rezaremos juntos uma breve oração de selamento. Fica até ao fim para unir a tua voz à de tantas mães e avós que sustentam o mundo com o seu rosário. Antes de continuar, uma nota de caridade e prudência. O que ouvirás é uma meditação inspirada na tradição espiritual e em testemunhos de revelações privadas. A revelação pública está plena em Cristo, transmitida na Sagrada Escritura e na tradição. As revelações privadas não obrigam a crer e sempre se discernem em obediência à Igreja. Dito isto, o fruto que buscamos é claro: conversão, oração e esperança. Agora, com o coração recolhido e o olhar em Jesus, entremos no corpo da mensagem. Começaremos pelo diagnóstico espiritual do tempo presente. Por que crescem a desobediência e o egoísmo, como se difundem ideologias contrárias à fé, e por que a Virgem nos suplica para sermos mais espirituais e menos mundanos? A partir daí, revelaremos as táticas do inimigo e, passo a passo, acompanhar-te-ei a selar a tua casa e a fortalecer a tua alma com as armas que o céu hoje coloca nas tuas mãos. Olhamos honestamente para o coração e para a paisagem das nossas cidades. Cresce a desobediência, cresce o egoísmo. Torna-se hábito chamar bem ao que fere e mal ao que salva. Tolera-se a mentira enquanto convém, e o amor transforma-se em cálculo. A mãe, em Medjugorje, não levanta a voz para assustar, mas para suplicar: convertei-vos, voltai ao Filho, deixai que o Evangelho vos ensine novamente a respirar. Muitas mentes cederam a ideologias que prometem liberdade e deixam cadeias.
Importam-se ritos que profanam o sagrado, banalizam-se os sinais, brinca-se com o santo. As celebrações enchem-se de frivolidade, aplausos sem adoração, ruído sem presença, espetáculo sem verdade. Exalta-se o eu como único altar, repete-se minha verdade, e a verdade se reduz a capricho. Assim, empobrece-se a consciência e adormece-se a alma. Examinemos com coragem os sinais, lares onde a oração se apagou, mesas sem bênção, idosos esquecidos, crianças educadas sem referência a Deus, promessas quebradas como se nada fosse. Troca-se fidelidade por comodidade, vida por descarte, palavra dada por cálculo. Quando a raiz se afasta da fonte, tudo murcha, a esperança se encurta, a alegria depende do próximo entretenimento, a paz se mede pela conta bancária. Não nascemos para tão pouco. O coração conhece sua altura e reclama o céu. O caminho que nos é pedido é sóbrio e decidido. Menos mundo no coração, mais coração em Deus. Menos telas que distraem, mais silêncio que escuta. Menos consumo impulsivo, mais jejum que liberta. Menos julgamento leve, mais misericórdia concreta. Escolham novamente a oração diária, a leitura do Evangelho, a caridade escondida, pequenos atos perseverantes que reordenam a casa interior. A conversão não é um instante brilhante, mas uma fidelidade cotidiana, recomeçar, perdoar, reparar, obedecer à verdade mesmo que custe. A luta será árdua. Não estamos diante de uma simples mudança de costumes, mas de um combate pela identidade da alma. No entanto, não temais. Cristo é Senhor. Sua luz não se apaga, sua cruz não perde vigência, sua misericórdia permanece aberta como uma porta na noite. Quem dá um passo humilde em direção a Ele, descobre que ainda há tempo e que a graça precede e sustenta. E se este chamado encontra resistência, não é apenas por preguiça ou hábito. Há uma força que promove a confusão e multiplica os tropeços, uma corrente que desvia o olhar do essencial. Convém reconhecer de onde vem esse vento e como opera, para não lhe servirmos sem saber. Essa corrente não é neutra, tem inteligência e vontade. É o inimigo que hostiliza por dentro e por fora, paciente, astuto, implacável. Não ataca primeiro a razão, mas o desejo. Não discute a verdade, a dissolve. Sua primeira tática é seduzir a carne com promessas de alívio rápido, prazer sem entrega, companhia sem fidelidade, olhares que transformam o outro em objeto. Quando o coração se acostuma a usar, deixa de adorar. Quando o corpo manda sem obedecer ao amor, a mente perde clareza e a vontade se enfraquece. A impureza abre fissuras, a infidelidade quebra promessas, a curiosidade mórbida invade a intimidade da alma. Depois vem o cansaço, a oração se torna pesada, a consciência se apaga a golpes de justificação. A essa primeira onda segue-se um veneno mais frio, a inveja. Não faz barulho, mas corrói como ferrugem. Dói-se com o bem alheio e alimenta-se da própria mágoa. Envenena o olhar até transformar qualquer dom do irmão em ameaça. Pela inveja, rasgam-se famílias, incendeiam-se comunidades, apodrecem-se amizades. Aparecem frases pequenas: por que ele e não eu? De novo ela em primeiro lugar. Com certeza tem apoio que a mim me negam. Disfarça-se de falsa justiça e termina em ressentimento crônico. Os sinais são reconhecíveis: comparação constante que rouba a paz, murmuração que busca aliados para desabafar amargura, sarcasmo piedoso que fere a distância, incapacidade de alegrar-se com o bem do outro, desejo secreto de que ao irmão vai um pouco pior, busca compulsiva por reconhecimento e, quando não vem, castigo silencioso. Em casa,
Nota-se em silêncios prolongados à hora da refeição, em portas que se fecham com suavidade tensa, em olhares que somam contas antigas, nas redes, horas a fio olhando a vida alheia até perder a gratidão pela própria. O método é sempre o mesmo: seduzir, isolar, acusar. Seduz dizendo: não tem problema, todos fazem. Isola afastando-te de quem poderia corrigir-te com amor. Acusa depois, cravando a vergonha como um anzol. Assim, a tentação se torna hábito. O hábito cria escravidão e a escravidão pede mais correntes. O inimigo divide para reinar, opõe maridos e esposas, afasta pais e filhos, fragmenta equipes de serviço. Onde ele entra, o canto se cala, a mesa esfria, a confiança se quebra. Nomear essa tática não é pessimismo, é lucidez. Se sabemos por onde ele entra, poderemos fechar a brecha. Se reconhecemos a voz que desordena o desejo e alimenta a inveja, poderemos silenciá-la a tempo. É urgente a vigilância do coração, a sobriedade dos sentidos, a guarda da língua, porque a batalha não se vence com impulsos dispersos, mas com decisões firmes e uma defesa estável que proteja a casa e devolva à alma sua hierarquia. Quando o inimigo se aproxima da porta, convém elevar o umbral e firmar os batentes. Esse umbral se eleva com um ato preciso e humilde: selar o lar com o sangue de Cristo. Não é um gesto teatral nem uma fórmula mágica. É um ato de fé que reconhece o senhorio de Jesus sobre a casa, as relações e o tempo. Consiste em nos colocarmos sob sua autoridade e pedir que a eficácia de sua entrega, o sangue derramado que reconcilia e pacifica, seja como um manto real sobre os que habitam o lugar. O coração do gesto é a oração de selamento. Começa-se invocando o nome de Jesus e confessando que Ele é o Senhor. Depois, com calma e firmeza, apresentam-se as pessoas, os vínculos e os espaços. Cada membro da família, as portas e janelas, os quartos onde se descansa, se trabalha, se estuda, a mesa onde se compartilha o pão e a palavra, os cantos onde houve discussões ou silêncios pesados. Pede-se que o sangue precioso cubra, limpe e ordene. Em seguida, proclama-se, sem medo e com autoridade de batizados, a ruptura de toda interferência que busque confundir, dividir ou adoecer, palavras malditas que pesaram sobre a casa, lembranças que ficaram como nós, olhares que trouxeram comparação ou ciúmes, hábitos que abriram portas à impureza ou à violência. Renuncia-se a pactos, objetos ou práticas que tenham ofendido a Deus e entrega-se tudo ao coração de Cristo. Chega então a súplica solene, que pelo sangue do Senhor sejam destruídos os poderes destrutivos que operam nos ares, ideias que perturbam, mensagens que intoxicam. Na terra, ambientes e rotinas que favorecem a queda. Na água, memórias, afetos desordenados que arrastam. No fogo, ira, rancores, impulsos que consomem. E também tudo o que se esconde sob a terra, em forças obscuras e abismos que não vemos, mas sentimos quando a paz se quebra. Pedimos que nada disso domine nossa casa nem nossos corpos, que o medo perca a voz e a confusão se dissolva. Não se trata apenas de fechar as portas ao mal, mas de abrir a casa ao céu. Por isso, invoca-se a presença da Virgem Maria, Senhora da Paz, para que cubra com seu manto. Chama-se São Miguel com sua espada luminosa para custodiar batentes e decisões. E pede-se a ajuda da corte dos anjos para que rodeiem os quartos como sentinelas silenciosos. Ao nomeá-los, a alma lembra que não luta sozinha e a casa recupera seu fôlego. Há um gesto simples que acompanha esta oração: marcar os batentes com água benta ou óleo abençoado. Um traço pequeno,
feito com devoção, que recorda aquele antigo sinal em que o sangue do Cordeiro protegeu as famílias na noite. Hoje, vivemos isso sem superstição, como sacramental que dispõe o coração e educa os sentidos. Tocar a água, fazer o sinal da cruz, pronunciar o nome de Jesus, olhar a porta e saber a quem pertence a casa. O fruto esperado é concreto: paz restituída, discussões que diminuem de tom, sonhos que se ordenam, crianças que dormem melhor, adultos que recuperam o domínio de si, doenças da alma que perdem força, medos que não ditam mais a agenda, conflitos que encontram saída. Nem sempre tudo muda em um dia, mas a atmosfera se purifica e o lar aprende um novo ritmo. Como se a respiração da casa se harmonizasse com a do espírito. Convém repetir esta oração quando se perceber peso após um episódio difícil, ao iniciar um tempo importante, depois de descartar objetos que não edificam ou simplesmente nas mudanças de estação. Pode ser feita sozinho ou em família, com uma voz que guia e outras que assentem, sempre com respeito, sem teatralidade, com o coração em paz. Se faltarem palavras, basta o Pai Nosso e o sinal da cruz feito com intenção reta. O céu entende. Para que este abrigo não seja um muro vazio, o lar também precisa ser alimentado por dentro. O sangue que selou a porta quer acender a vida daqueles que a cruzam, que a mesa volte a ser altar doméstico, que a palavra volte a ser bênção, que o perdão volte a ser idioma cotidiano. E enquanto preparamos o ânimo para esse alimento que fortalece por dentro, tenha à mão água benta para quando rezarmos juntos a oração final. Será o sinal humilde de uma casa que decide pertencer novamente ao Senhor. A casa se protege por fora, mas se fortalece por dentro com uma graça concreta, o sacramento da reconciliação. Nada limpa com tanta profundidade. Quando alguém se ajoelha e chama as coisas pelo nome, o mal perde sua máscara e a culpa se dissolve em misericórdia. A confissão sincera não é um mero trâmite, é uma batalha vencida em silêncio. O caminho é sóbrio e seguro, exame humilde da consciência, deixando que a verdade ilumine sem desculpas, dor real por ter ofendido a Deus, além do medo das consequências, propósito de emenda, decidido e prático, confissão clara ao ministro, sem rodeios, penitência cumprida com docilidade. Assim, fecham-se portas por onde antes entrava a escuridão e o coração aprende novamente a respirar em paz. A partir daí, a alma está pronta para o pão vivo que desce e sustenta. A Eucaristia recebida com amor e reverência ergue um muro invisível ao redor do lar. A presença de Jesus, discreta e vitoriosa, torna-se alimento, luz para a mente e força para a vontade. Convém preparar a comunhão com silêncio, pedir perdão, perdoar, aproximar-se sem pressa e agradecer sem afobação. Quem comunga assim não volta igual à mesa de sua casa. Muda o tom da voz, suavizam-se os gestos, ordena-se o desejo. Onde antes havia nervosismo e recriminações, começam a crescer paciência e mansidão. É Cristo quem reeduca os vínculos por dentro. E para que o ânimo não desfaleça entre confissão e comunhão, um ritmo de rosário sustenta o dia como um cordão de luz. Proponha em família um horário simples, ao amanhecer, um mistério pelos filhos e pelo trabalho, ao anoitecer, outro pelos enfermos e pela paz do bairro, o resto, quando o coração pedir, não. Importa a rapidez, importa a fidelidade, contas pequenas, graça grande. Quem desarma o dia com ave-marias também desarma a estratégia do inimigo. Tudo converge em uma decisão firme: voltar aos sacramentos, perseverar em graça e paz, sem medo. Haverá cansaço, haverá distrações,
mas a constância abre caminho onde antes só havia mato. Uma confissão por mês, uma comunhão a cada domingo, ou com maior frequência, se possível, um rosário diário, mesmo que breve. Esse tripé sustenta lares, repara memórias, devolve dignidade. Com a alma lavada e o coração alimentado, a casa aprende a viver de outra maneira. E a partir dessa fortaleza interior, o olhar pode se elevar para discernir os tempos, sustentar os seus e não ceder diante da confusão que bate às portas da terra. Com a alma lavada e o coração alimentado, o olhar se torna claro para ler o tempo que nos cabe. O mundo aparece como uma ferida aberta, guerras que multiplicam viúvas e órfãos, nações tensas, bairros onde a violência é um rumor constante. Nas casas, divisões que se petrificam. Nos trabalhos, competição feroz. Nas redes, palavras que são lançadas como pedras. O medo se normaliza, os ressentimentos são herdados, os corações se endurecem para não sofrer e acabam por não amar. A raiz não é apenas política ou econômica, é espiritual. Quando a fé se apaga, o vazio não permanece vazio. Enche-se de ruídos, de ídolos, de promessas que não salvam. A oração abandonada deixa a porta entreaberta e por essa fresta entra a confusão. Os mandamentos são trocados por opiniões, a adoração por entretenimento, o serviço por cálculo. O inimigo não precisa de grandes portadas, bastam pequenos descuidos repetidos com constância. Por isso, o aviso é sério e simples. As igrejas não se esvaziam de uma vez, esvaziam-se aos poucos. Primeiro, adia-se a oração para depois. Depois, falta-se a missa só desta vez. Em seguida, justifica-se um pecado porque todos o fazem e, no final, esquece-se o caminho de volta. A tibieza nasce assim, de concessões mínimas que anestesiam a consciência. Perde-se a fome pelo sagrado, apaga-se o espanto diante do altar, esfria-se a caridade que sustentava os mais frágeis. A resposta é uma decisão diária. Crer não é um sentimento que vem ou vai com o clima, é escolher de quem dependemos. Escolher a Deus quando o escárnio aponta para o sagrado, quando o ambiente convida a esconder a cruz, quando é conveniente calar a verdade. Testemunho corajoso não é gritar mais alto, mas viver de frente para a luz. Palavra honesta, mãos limpas, promessas cumpridas, respeito pelo domingo, justiça no oculto. Ser minoria não nos isenta, nos purifica. Que o ridículo do mundo não roube a dignidade dos filhos, que o ruído não calhe a adoração, que o cansaço não vença a perseverança. Se muitos abandonam, que tu permaneças. Se outros negociam, que tu mantenhas a lâmpada acesa. Assim, a igreja volta a respirar no meio da noite e o mundo lembra, mesmo sem dizer, que ainda há uma casa onde a paz é possível. A clareza que buscamos brota quando deixamos de lutar sozinhos. A fé se fortalece no calor dos corações reunidos. Por isso, convém chamar as de sempre, vizinhas discretas, avós de mãos gastas, mães que sustentam o mundo com poucas palavras. Uma sala simples, uma mesa desocupada, uma vela humilde. Basta isso para que o lar se torne um cenáculo e o cansaço do dia encontre sentido. Não são necessários discursos, basta oferecer a presença, ouvir, sustentar o silêncio, permitir que o sussurro da oração vá temperando a casa. Fortalecem-se as pequenas fraternidades do bairro, 2 ou 3 que se comprometem a orar uma vez por semana, a revezar a casa anfitriã, a guardar confidencialidade, a chamar-se quando alguém fraqueja. Ali, a misericórdia se torna prática. Compartilha-se o pão e compartilham-se as cargas. Aprende-se a abençoar o nome do outro e a pedir por aqueles que não ousam pedir. Quando os simples se reúnem,
o céu se aproxima e a paz ganha terreno. Na intimidade da família, a oração dos filhos abre portas que os adultos já não sabiam abrir. Uma criança que pronuncia um ave com seriedade consagra novamente a casa. Um neto que traça o sinal da cruz reconcilia histórias inteiras. A família que reza, resiste. As discussões mudam de tom. As feridas perdem o fio. A tentação encontra um muro invisível. Não se trata de perfeição, mas de fidelidade humilde. Falhar um dia e voltar no seguinte, sem drama, com a certeza de que cada conta do terço é uma pedra viva no muro comum. Para quem pergunta, por onde começo? Uma rotina de 10 minutos basta para acender o lar. Primeiro, o sinal da cruz, feito com lentidão, nomeando aqueles que amamos. Depois, um mistério do rosário, contemplando a cena como quem olha uma foto de família. Se há crianças, que cada uma diga uma intenção breve. Em seguida, o Salmo 91, recitado em voz serena, deixando que suas palavras hajam como óleo nas dobradiças do coração. Por fim, intercessão pelos doentes e pelos que sofrem, pronunciando nomes concretos, impondo a mão com respeito sobre o ombro do cansado. Quem puder que termine com um simples obrigado e um pequeno gesto de paz. Esta disciplina mínima, sustentada com ternura, ilumina a casa por dentro e a transforma em farol em dias sombrios. Onde há lágrimas, surge consolo. Onde há medo, surge firmeza. Onde alguém cai, há braços que o levantam sem perguntar demais. Assim se aprende a acompanhar quem perde a fé sem humilhá-lo. Assim se aprende a sustentar quem duvida sem invadi-lo. De lar em lar, de esquina em esquina, tece-se uma rede de intercessão silenciosa que sustenta todo o bairro e freia o avanço da noite. Quando as luzes do mundo piscam, essas pequenas lâmpadas não se apagam, anunciam que a esperança tem lar e que a unidade, nascida da oração, já é uma vitória. Quando a casa aprende a respirar orando, convém lembrar que não estamos sozinhos na batalha. O céu não observa de longe, envia guardiões, há presenças fiéis que, por ordem de Deus, antecipam nossas necessidades e velam pelos limiares visíveis e invisíveis. Chamá-las não é adorno piedoso, é estratégia de guerra, clareza diante da confusão, firmeza diante do medo, comunhão diante da divisão. À frente, São Miguel, onde há dúvidas que turvam, vozes que acusam, sombras que pretendem dividir, ele empunha a espada que corta o engano e restabelece a ordem do reino. Invoca-o quando a tentação pressionar, quando o ânimo se inclinar ao desespero, quando surgirem distúrbios em casa ou no bairro. Repete com fé, como quem ergue um estandarte. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha, sede nosso amparo contra a perversidade e as ciladas do maligno. Pronunciada com calma e autoridade, esta súplica devolve hierarquia à alma e pacifica o ambiente. Junto a ele, São Rafael, médico de Deus, entra sem ruído onde o corpo dói, onde a memória sangra, onde a ansiedade aperta o peito e a noite se faz longa. Pede-lhe que unja as feridas que ninguém vê, que dissipe a confusão que turva decisões, que restaure vínculos cansados. Uma breve oração basta. Rafael, guia meus passos, sana o que está torto, restitui o que se quebrou. Verás como os pensamentos se clareiam, como a respiração se serena, como regressam o sono e a mansidão. E nos caminhos de cada dia, São Cristóvão, protetor de rotas e trânsitos, acompanha quem sai cedo e volta tarde, quem carrega responsabilidades mais pesadas que o próprio corpo, quem atravessa pontes interiores que dão vertigem. Encomenda-lhe o trajeto para a escola, para o trabalho, para o hospital. Diz-lhe teu nome e o dos teus, e confia-lhe a travessia dessa margem que hoje temes.
Ele ajuda a carregar sem se quebrar, a avançar sem tropeçar, a chegar com a alma intacta. Essas invocações não são superstição nem refúgio de fracos. São disciplina de filhos que sabem a quem pertencem. Faz delas um hábito simples. Ao amanhecer, uma saudação a Miguel para começar o dia em ordem. Ao meio-dia, um pedido breve a Rafael pelos doentes da casa e por quem luta com a tristeza. Ao sair e ao voltar, um encargo a Cristóvão para guardar passos e decisões. Se puderes, mantém uma pequena imagem que te lembre sua missão. Se não, basta a memória do coração. Invoca-os diariamente com sobriedade e confiança. Verás como mudam os tons à mesa, como se tornam mais claras as conversas difíceis, como se desarma a cadeia de suspeitas e recriminações. Quando o céu é chamado pelo nome, a terra recupera seu ritmo. E assim, sustentados por esses guardiões, a casa permanece firme. O ânimo não cede e a esperança aprende a durar. A fidelidade não se demonstra em gestos isolados, mas em um ritmo que não se rende. Por isso, o rosário vivo é como um cordão de luz que sustenta a jornada. Contas que giram devagar, nomes que se confiam, feridas que se entregam. Reza pelos filhos para que não se percam no ruído, pelos doentes para que encontrem alívio, pelos distantes para que lembrem o caminho de casa. Ela não mede seu fruto por emoções, mas pela paz que retorna e pela paciência que cresce onde antes só havia pressa. A confissão frequente é um golpe certeiro contra as correntes. O inimigo a teme porque desarma seu argumento. Onde há verdade humilde, sua acusação perde os dentes. Uma confissão mensal, ou, quando a consciência pedir, impede que a lama endureça, limpa o olhar, devolve firmeza à vontade, reordena afetos que se descontrolam. Não é rotina, é higiene da alma. A Eucaristia é presença viva que fortalece e protege. Quem se alimenta do pão consagrado aprende um novo modo de tratar os seus. Menos aspereza, mais mansidão, menos queixa, mais gratidão. A casa se organiza em torno desse mistério. Os domingos se tornam cume, os dias da semana encontram seu norte. Desse altar nascem o tom da voz, o modo de olhar, a capacidade de perdoar. Convém também resistir ao desânimo, à divisão e ao medo. A tentação insistirá com seu sussurro cansativo, mas a perseverança ergue uma muralha invisível. Os anjos guardam quem insiste, quando falhas e voltas, quando duvidas e oras igual, quando te cansas e permaneces. Eles não estão longe, guardam os umbrais e sustentam os passos. Para que tudo isso não fique em bons propósitos, uma regra de vida simples pode guiar a semana. Diário, 1 dezena ao amanhecer e outra ao anoitecer. Abençoar a mesa, 3 atos breves de gratidão, desligar telas 15 minutos antes da oração. Segunda, jejum leve ou renúncia concreta que liberte o coração. Terça, obra de caridade escondida por alguém que sofre. Quarta, leitura silenciosa do Evangelho por 15 minutos. Quinta, 10 minutos de adoração ou silêncio diante de uma cruz. Sexta, abstinência sóbria e, se possível, via sacra. Sábado, rosário em família e exame de consciência sereno. Domingo, Eucaristia com preparação e ação de graças sem pressa. Cada saída e retorno, breve invocação ao anjo da guarda e sinal da cruz na porta. Cada mês, confissão bem feita e limpeza de objetos que não edificam. Simples e constante, essa disciplina transforma o tempo em aliado, a casa em refúgio e o coração em lâmpada. Perseverar é decidir cada dia a quem pertencemos e responder com ações. Assim, mesmo quando a noite apertar, a luz não se apaga e a esperança se torna resistente como ouro provado no fogo. Irmãs e irmãos,
Caminhamos por um tempo de prova e aprendizado. A batalha é real, mas mais real ainda é a fidelidade de Deus. Não estamos sozinhos nem desarmados. Temos em mãos duas chaves simples e poderosas: selar o lar com o sangue de Cristo, com o humilde sinal da água ou óleo bento, e voltar sem medo aos sacramentos, deixando que a confissão limpe e a Eucaristia fortaleça, sustentados diariamente pelo rosário que ata o coração ao céu. Se a isso somarmos a invocação constante de São Miguel, São Rafael e São Cristóvão, o caminho se torna transitável, defesa contra a confusão, cura onde houve ferida, proteção em cada passo. Antes de nos despedirmos, façamos juntos um breve ato, simples e firme, para que você possa repeti-lo com sua família. Jesus, Senhor e Rei, em teu nome e por teu sangue precioso, eu selo minha casa e cada um dos que aqui habitam. Cubro portas e janelas, mesa e descanso, trabalhos e decisões, com teu sangue que reconcilia e protege. Quebro em teu nome toda interferência do maligno, confusão, divisão, medo, impureza, rancor e doença da alma. Destrói toda obra contrária no ar, na terra, na água e em todo o abismo. Que nada alheio à tua paz governe este lar. Virgem Maria, cobre-nos com teu manto. São Miguel e corte de anjos, guardai nossos umbrais. São Rafael, cura o que dói. São Cristóvão, guia nossos caminhos. Jesus, que teu sangue seja muralha de luz ao redor desta casa. Amém. Agora, em silêncio reverente, unamos a oração da Igreja, sinal da cruz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos. Amém. Fica em nós a tarefa simples e grande, manter-nos firmes, unidos, constantes na oração e na caridade, voltar à missa com fome de Deus, confessar com verdade, comungar com reverência, abrir o coração à graça, e que a esperança seja o selo final. Sob o manto de Maria, nenhum mal prevalece sobre quem persevera na fé. Se esta mensagem te ajudou, subscreve e partilha com os teus pais, avós e amigos. Deixa as tuas intenções nos comentários. Apresentá-las-emos na próxima cadeia de oração. Que o Senhor te abençoe e a sua paz habite na tua casa. Amém.